Queridos irmãos, muito boa tarde, na gloriosa paz do Senhor. Desejo falar um pouco sobre a nossa preciosa esperança, que é o arrebatamento da igreja, louvado seja Deus. Estamos vendo diariamente as coisas que estão acontecendo no mundo todo. E podemos observar que estamos no fim. Quanto ao arrebatamento, não tem mais nenhum sinal para acontecer. Ele é iminente. Mas nós estamos vendo os valores no mundo inteiro que estão sendo mudados, até dentro do meio religioso. É com dor no coração que assistimos às notícias diárias e vemos as notícias más, escândalos no mundo religioso pipocando. Isso traz muita tristeza. É cumprimento da palavra de Deus. Eu quero ler aqui com os meus queridos irmãos, louvado seja Deus, Mateus capítulo 24, livro de Mateus capítulo 24, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo dizendo aos discípulos, quando os discípulos chamaram ele para mostrar a estrutura do templo, o Senhor Jesus Cristo disse para eles, isso está em Mateus capítulo 24, do primeiro a seguir. Jesus estava lá com eles e eles então chamam o Senhor Jesus Cristo para mostrar a beleza, a estrutura do templo. E o Senhor Jesus Cristo disse a eles, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mais tarde, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele uns discípulos, em particular, para conversarem com ele, Pedro, Tiago, João e André, e disseram para ele, Senhor, fala para nós, que sinal haverá da tua vinda? Quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus Cristo disse a eles, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus sabia que o engano ia crescer e muito, e hoje nós somos prova, testemunhas disso. Hoje não sabemos muitos discernir quem é quem, porque o evangelho está muito popularizado, a ensino de todas as maneiras, no rádio, na TV, na internet, e cabe a nós, queridos, termos discernimento para entender e saber o que é de Deus ou o que não é. Neste pequeno canal, A Voz do Atalaia, eu tenho tomado cuidado de falar só da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Neste canal, procuro exaltar só a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Procuro pregar o evangelho simples e humilde. E o Senhor Jesus Cristo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E exatamente nesse tempo em que nós estamos vivendo, há praticamente 2.000 pessoas no mundo inteiro dizendo ser Jesus. Mas isso, graças a Deus, não nos engana. Agora, ficamos muitas vezes em cima do muro quanto aos falsos profetas, porque nem tudo que reluz é ouro, meus irmãos. E estamos vendo uma onda crescente de falsos profetas, de falsos ensinadores. Nesse tempo em que estamos, tem líderes dizendo que já estamos dentro do milênio. Tem líder, eu não vou falar o nome, dizendo que nós já estamos no 4º selo do Apocalipse. Tem líderes afirmando que nós estamos dentro do capítulo 6 do Apocalipse.
e chega até a afirmar que o capítulo 6 do Apocalipse, ali o primeiro selo é a abertura para o evangelho ser pregado no mundo. É isso que a gente está ouvindo. Pasmem vocês, que nós estamos ouvindo até alguns dizerem que nós estamos dentro do milênio. Estamos num tempo terrível, aonde tem pregadores que diante de uma multidão dá uma ordem para esta multidão ir lá fora comer grama, e a multidão vai e come grama. Alguns estão ensinando que o arrebatamento é coisa do passado, é apenas uma história fictícia. Uma grande maioria dos pregadores, infelizmente, é claro que é bíblico. O Senhor Jesus Cristo disse que muitos iriam apostatar-se da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Estamos vendo, estamos assistindo diariamente uma onda de engano crescente no nosso meio. E uma grande multidão estão seguindo essas pessoas. Precisamos nos voltar ao Evangelho de Jesus Cristo, que é simples e puro. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. E ele disse, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, é exatamente o tempo em que estamos. E ele disse mais, no 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste. Nós estamos dentro de uma peste, de uma pandemia maldita, que está enclausurando famílias e mais famílias e muitas pessoas com medo, amedrontada até de sair na rua. E uma imprensa negativa dizendo hashtag fica em casa, hashtag fica em casa. O que falta é o povão dizer hashtag pague minhas contas, hashtag pague minhas contas. Em outras palavras, cada um sabe onde o seu sapato aperta. Pais de famílias amedrontados, sem contar que muitos perderam o seu emprego por causa do medo de empresários. Graças a Deus as coisas estão devagar se normalizando, mas nós vemos o que esta pandemia tem causado em praticamente quase todo mundo. É cumprimento da palavra de Deus. No versículo 8 está escrito, mas todas estas coisas são princípio de dores, mas não estamos ainda dentro do princípio de dores, como muitos estão ensinando. Ainda não. Esse princípio de dores aqui não é para a igreja, é para Israel. E quando acontecerá esse princípio de dores? Vamos analisar uma coisa. Quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Esse tempo de pandemia está assustando famílias e mais famílias. Mas esse tempo vai passar. O mundo inteiro vai aclamar, dando liberdade a muitas pessoas. Voltará à normalidade. E acredito eu que o cumprimento desse versículo, quando disserem a paz e segurança, então lhes
sobrevirá repentina destruição. O que eu analiso é isso, queridos irmãos. O que trará repentina destruição no mundo? É a igreja que está vivendo hoje. Mas não é a sua denominação que eu estou falando. Não é a minha denominação, não. A igreja que eu estou falando é a igreja fiel, que está no Apocalipse, capítulo 2. Deixa eu ver se é o 2 mesmo. Está em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 7, a igreja de Filadélfia. Ela será arrebatada. E no momento em que ela for arrebatada, começará o princípio de dor para Israel e para o mundo. Porque de vários lugares, várias casas, apartamentos, choupanas, sítios, fazenda, de tudo quanto é lugar, praticamente, alguém será arrebatado. A dor, o pânico será terrível. Isso já está na palavra de Deus. O arrebatamento está codificado no Velho Testamento. Os profetas não profetizaram sobre a igreja, tampouco sobre o arrebatamento, mas o arrebatamento da igreja já está codificado no Velho Testamento. No livro de Gênesis, capítulo 24, quando Abraão chama o seu servo e dá uma ordem a ele ir longe, buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Capítulo 24 de Gênesis. Ali é uma tipologia. Abraão é um tipo de Deus, o seu servo é um tipo do Espírito Santo. Isaque é um tipo de Cristo. Rebeca era um tipo da igreja que seria buscada para Isaque. O Espírito Santo veio de Deus para buscar uma noiva para Jesus Cristo. O arrebatamento é pré-tribulacionista. É outra coisa que está causando confusão na cabeça de milhares e milhares de líderes de igreja, de pregadores. Uns estão afirmando que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. E outros estão afirmando que Jesus vai arrebatar a igreja no final da grande tribulação. Mas toda a Bíblia é pré-tribulacionista. Vemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 9 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Vemos no Velho Testamento, quando Abraão intercedeu junto a Deus. Senhor, se tiver 50, o Senhor poupa a cidade? Sim. Se tiver 40 e assim por diante. Ele estava intercedendo. Mas juízo estava para chegar naquele lugar. Deus então manda os 2 anjos irem buscar Ló. Estavam arraigados na cidade. Mas os anjos tiraram Ló daquele lugar. E em determinado lugar, já no deserto, os anjos disseram para Ló e a sua família, não olhem para trás. E logo depois, eles disseram para eles, escapam por tua vida. Quando eles chegaram na cidade de Zoar, eles observaram que fogo desceu do céu e consumiu Sodoma e Gomorra. Ló e a sua família eram um tipo da igreja de Cristo. No Velho Testamento também fala, quando Enoque estava vivendo, e ele resolveu viver para Deus, e Deus iria destruir aquela multidão.
E antes de destruir aquela grande multidão, Enoque foi arrebatado, é um tipo da igreja de Cristo. Noé passou e foi salvo ele e a sua família. Noé não é tipo do arrebatamento. Noé é um tipo de Israel que estará guardada dentro da grande tribulação, mas não todo Israel é o remanescente. E vemos na palavra de Deus também o arrebatamento codificado no livro de Cantares, capítulo 3 e versículo 6, em Cantares de Salomão, que nos diz o seguinte: quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromático? É a igreja que subirá vestida de glória, de justiça, em louvor, em adoração para Deus. Também vemos no livro de Cantares, capítulo 2, e o versículo 10, que nos diz o seguinte, capítulo 2 e versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Está perto dele dizer estas palavras para a sua igreja. Levanta, amiga minha, porque esta amiga é a noiva fiel, mas ela está dormindo. Porque no livro de Mateus, capítulo 25, diz sobre 10 virgens, e elas estavam todas dormindo. Só que as prudentes dormiam. Mas na profecia do livro de Cantares, louvado seja o nome do Senhor, Cantares 5 e versículo 2, vamos ver o que nos diz. Cantares 5 e versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Por isso a palavra de Deus nos aconselha dizendo: falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Sacrifício de justiça é para agradar a Deus, não é para merecer a salvação. Porque o sacrifício para a salvação, Jesus Cristo já ofereceu na cruz do Calvário. No livro de Cantares também, capítulo 8, e o versículo 5 nos diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada, aprazível ao seu amado? Está muito perto, meus queridos irmãos. Este mundo é um deserto. Mas tem uma noiva amada, o qual o Senhor Jesus Cristo comprou pelo seu precioso sangue. E essa noiva está aqui. E logo, logo, a trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Foi Paulo que disse isso. Louvado seja Deus. Paulo disse isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Lá no 58, o apóstolo Paulo nos aconselha a continuar firmes. Ele disse: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele disse: não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Vamos continuar firme, meus irmãos, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, ajudando uns aos outros, para que possamos continuar firmes no Evangelho de Cristo, porque um evangelho enganoso está no nosso tempo e está enganando muitas pessoas, muita gente. Cabe a mim e a você termos cautela para não sermos enganados. No livro de Filipenses, capítulo 3, e o versículo 20, nos ensina o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo 3, e o versículo 20 nos diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Bendito o nome do Senhor. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse, lá na sua oração, no livro de João, capítulo 17 e verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o livro do Apocalipse, capítulo 3 e verso 10, nos aconselha dizendo, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Cabe a mim e a você guardar aquilo que temos recebido de Deus, através de Jesus Cristo, pela revelação da sua palavra. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.